A estratégia de destruição de reputação de opositor político não é recente, não é de hoje, não foi inventado nas redes sociais, é algo bastante antigo, na verdade. Você pode encontrar isso na antiguidade clássica, já esse processo de destruição do outro, de difamar os outros, para que você vete o acesso do seu opositor ao debate público. Isso aconteceu em vários períodos históricos, em alguns momentos foi muito mais evidente do que outros, mas isso não é novidade. A novidade hoje é a escala, é a dimensão disso. E ontem a gente teve duas reportagens, não, na verdade uma reportagem e uma participação na Globo News, nas quais isso foi abordado. Então, o primeiro foi uma reportagem no Fantástico sobre os perfis bolsonaristas que foram derrubados do Facebook, e isso tem relação com o inquérito das fake news no Supremo, que está sendo coordenado pelo Alexandre de Moraes, e também teve uma participação do Felipe Neto na Globo News falando sobre os ataques que ele sofreu essa semana. Então hoje eu quero abordar esses dois tópicos aqui, e na verdade, no sentido mais amplo, o que é isso que acontece, né? Essa destruição de reputação, qual é o objetivo disso e como isso impacta o debate público. Mas antes disso tem que dar os recados porque são importantes. Então, para começar, se você chegou ao canal aqui agora ou já acompanha e não for inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo e também ative o sininho para que você receba as notificações quando chegar vídeo novo. E também já curta esse vídeo, porque isso já sinaliza para o YouTube que esse vídeo é relevante, porque o que a gente vê agora é justamente uma sabotagem da plataforma a conteúdos políticos. Então ajude a divulgar esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, traga seus amigos para assistirem o canal e se tornarem inscritos também. Além disso, confira o meu livro novo, Minha Especialidade em Matar, que está na Amazon e também na editora, chegando às livrarias. É um livro sobre 1 ano e meio do governo Bolsonaro e é uma coletânea de artigos que eu publiquei ao longo desse período, desde janeiro de 2019 até junho desse ano. E hoje está saindo a versão francesa desse livro, a tradução francesa, que se chama Ma spécialité c'est de tuer comment Bolsonaro s'est emparé du Brésil, que é a tradução literal do título e está disponível em francês. E se você falar francês ou morar na França ou conhecer franceses, ajude a divulgar também esse livro, porque é muito importante que o mundo saiba o que se passa no Brasil. E por fim, também me acompanhe nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. Então vamos falar um pouquinho sobre essa estratégia, né, sobre essa proposta de destruição da oposição política através da destruição de reputação. Eu preciso deixar claro aqui que eu não acompanhei de perto o que se deu essa semana com o Felipe Neto, porque eu estava afastado das redes sociais, fiquei desconectado um período, mas eu vi meio que superficialmente ele sofreu uma grande campanha de ódio essa semana, propagaram mentiras sobre ele. Isso foi decorrente em parte do editorial que ele publicou em vídeo no New York Times. Foi um vídeo em inglês que ele fez e que foi para o mundo inteiro, e isso abalou, de certo modo, os bolsonaristas, e eles sentiram na necessidade de responder a isso, e também porque ele participou no debate na OAB e com o ministro do Supremo, o Barroso. Também recentemente foi convidado para conversar com o Rodrigo Maia sobre o projeto de lei das fake news. Bem, o fato é o seguinte, essa estratégia ela é muito antiga. Se você se lembra da campanha eleitoral, por exemplo, do Lula contra o Collor, da eleição presidencial de 89, bem, eu era criança na época, mas eu me lembro claramente de algo que circulava, né, uma conversa que circulava, era que se o Lula ganhasse as eleições, e isso é uma campanha difamatória que era feita, né, que se o Lula ganhasse as eleições, que quem tinha 2 carros teria que dar um carro para outra pessoa, porque o Lula era comunista. Se você tivesse 2 apartamentos, teria que dar outro apartamento para outra família. E se você tivesse uma casa com mais de um quarto, você teria que acomodar em sua casa outras pessoas. Seria um regime socialista no Brasil. E nessa época, em 89, você tinha ainda muito fresca a imagem da União Soviética, embora já estivesse vendo o colapso do bloco socialista, havia muito fresca essa imagem da União Soviética e do regime socialista, e se propagava que o Lula faria a mesma coisa no Brasil. É uma ideia nova contra uma ideia velha. É uma visão moderna contra uma visão atrasada. É um futuro possível contra um passado já testado, por exemplo, na Polônia, na Hungria, na Alemanha Oriental e na Tchecoslováquia. Um passado que, como estamos vendo, fracassou. Qual de nós dois é o novo? O novo, minha gente, não é criar um Estado cada vez mais gigantesco e ineficiente, como fez a ditadura militar durante tantos anos. Um Estado que domina a vontade e liquida com a liberdade das pessoas, como o meu adversário quer nos impor. Ser moderno, minha gente, não é querer tomar o dinheiro que você consegue com sacrifício depositar na sua caderneta de poupança. Ser moderno não é ficar com o dinheiro que é fruto de um trabalho suado e sacrificado, como quer o outro candidato. O que está em jogo nesta eleição
Não é o comunismo contra o anticomunismo. Eu respeito a crença e o pensamento das pessoas. O que está em disputa nesta eleição, minha gente, é um futuro de paz, de tranquilidade, de união, de prosperidade e justiça social que nós representamos. E não, nunca, jamais, a volta às ideias do passado, à miséria, aos conflitos e à intolerância que o outro candidato quer impor a você, quer impor a todos nós. Nessas eleições, por favor, não patrulhe, não se deixe patrulhar. Não perca seus amigos por causa de diferenças ideológicas que talvez sejam temporárias. Não brigue, não vamos brigar. Pense que o importante é um Brasil melhor. Nessas eleições, eu voto em Fernando Collor de Mello e você vota em quem você tiver vontade de votar. E eu me lembro da minha mãe falando esse tipo de coisa, né? As pessoas conversando, rodinhas de adultos falando isso, e era uma imagem que havia na época. Era uma mentira, obviamente, né? Você viu, o Lula ganhou a eleição e não teve nada parecido com isso, né? Depois dos anos 2000 em diante se reelegeu, e o PT se reelegeu, e sinceramente não mudou muita coisa nesse sentido. Mas era importante associar a imagem do Lula e do PT naquela época com a União Soviética e com o Bloco Socialista. Um grupo que fez isso de maneira sistemática, e o exemplo mais forte que a gente tem disso foi o regime nazista, que usou a máquina de propaganda do governo nazista para criar uma demonização de certos grupos, principalmente dos judeus, e também de outros grupos como comunistas, como social-democratas, como ciganos, como homossexuais, deficientes físicos e mentais, ou seja, eles utilizaram a propaganda, e isso era sistemático também, através do cinema, da rádio, através de panfletos, de cartazes, de livros, usaram a propaganda como uma máquina de destruição de reputação da oposição política e de grupos que eles queriam demonizar e perseguir depois. E, como consequência disso, a gente sabe, né, houve uma guerra mundial decorrente da sanha de expansão da Alemanha, do regime nazista, mas também houve o Holocausto e o extermínio de milhões de pessoas, principalmente judeus, mas também de outros grupos que foram vitimados pelo regime nazista. Então, insisto aqui, esse tipo de recurso de usar a mídia, de usar a imprensa, de usar os veículos de comunicação disponíveis para atacar a oposição e demonizar a oposição não é algo recente. O que muda é a dimensão disso. E aqui eu vou mencionar o livro que eu já falei mais cedo hoje, que é Os Engenheiros do Caos, do jornalista Giuliano da Empoli, no qual ele acabou nesse livro aqui reunindo uma série de elementos que eu já falei com vocês aqui várias vezes e que também vem ao encontro de vários tópicos que tenho estudado, pesquisado desde 2017 em diante, com os grupos extremistas de direita pelo mundo, né? Nesse livro, o da Empoli fala sobre a Hungria, sobre a Itália, sobre o Reino Unido, o Brexit, fala sobre o Trump nos Estados Unidos e fala também brevemente sobre o Bolsonaro. Mas é um estudo sobre a ascensão da extrema-direita e o uso que eles fizeram também das redes sociais para isso. E ontem, além do Fantástico mostrar como bolsonaristas utilizaram o Facebook em particular para isso, né, para criar perfis falsos, para propagar fake news, notícias falsas, mentirosas, difamatórias nessa rede social em particular. Ontem Felipe Neto esteve na Globo News falando por mais de uma hora no quadro debate, mencionando também como isso é utilizado em WhatsApp e em outros tipos de rede social. Eu não consegui assistir a entrevista inteira do Felipe Neto lá, porque isso é só para assinantes, eu não sou assinante da Globo News. E aqui entra outro elemento também que é importante mencionar. A mentira, a difamação, as fake news, elas estão gratuitamente por aí. Você vai no WhatsApp, você recebe um monte de mentira fabricada com esse sentido para enganar as pessoas, para manipular as pessoas. Mas quando você quer consultar notícia real, notícia factual, notícia criteriosa, você é obrigado a pagar por elas. Então, se você quer ler uma reportagem na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, ou em algum jornal conceituado, ou na Globo News, por exemplo, você é obrigado a pagar por isso. Então, a mentira é grátis, é livre, está aí por todo lado. Enquanto que os fatos você não tem acesso. Se você for uma pessoa pobre no Brasil, você não tem acesso à notícia criteriosa, com raras exceções. Você pode acessar o G1, por exemplo, que ainda é gratuito, mas em outros jornais, por exemplo, você é obrigado a pagar. E isso contribui para a desinformação. E aqui passaria também por um novo modelo de imprensa, de algum modo que a imprensa possa gerar outro tipo de renda para que ela possa divulgar a notícia e competir, pelo menos com pé de igualdade, com as mentiras. O que o Felipe Neto fala na Globo News, nos drops que eu pude assistir pelo menos, né, tem alguma, eu vou tirar para vocês aqui o link desses drops, é como hoje no Brasil o que é utilizado para veicular essas ideias se trata principalmente do WhatsApp. Porque, por exemplo,
Facebook, Twitter e YouTube, isso é público, né? Está aberto para todos, você pode aqui assistir aos canais bolsonaristas, você pode saber o que eles falam, e de certo modo teria mais controle para poder também filtrar esse conteúdo e tentar também derrubar conteúdo de ódio, para criar algum tipo de mecanismo de controle desse tipo de notícias falsas. Mas no WhatsApp, por exemplo, esse tipo de app que é privado, ou seja, o que está ali não é público, não é qualquer pessoa que tem acesso ao que se passa ali, isso é muito mais difícil de ter algum tipo de controle, algum tipo de até conhecimento do que acontece nesses grupos bolsonaristas ou de extrema direita. E a gente já sabe que são milhares e milhares de grupos nos quais isso é propagado. E algo que o Felipe Neto disse na Globo News, e que eu acredito também que seja um dos caminhos, embora talvez não seja o único, tem a ver com a educação digital das pessoas. E eu mencionei isso, se não me engano, foi numa live que eu fiz com o Randolph Rodrigues, o senador, semana retrasada, no qual ele perguntou qual era a saída para isso, e para mim me parece, a principal saída pelo menos, é a educação digital. É que nós sejamos treinados, a dúvida principalmente, né, a questionar aquele conteúdo que vem até nós, a dúvida e a investigação. Que nós sejamos preparados para receber esse conteúdo e tentar identificar a manipulação por trás dele. Porque a dimensão da mentira e da difamação, ela está fora de controle. Simplesmente a gente não tem mais mecanismos, onde eu perceba, mecanismos legais para controlar isso. Esse é o grande risco, na verdade, dessa criminalização dos fake news, porque quem vai decidir o que é factual do que não é? Quem vai decidir o que é real do que não é? Tem um filme muito interessante chamado Negação, que mostra a história de uma historiadora que trabalha analisando o negacionismo histórico sobre o Holocausto, e nesse filme é interpretado pela Rachel Weisz, e que ela vai parar no tribunal, numa corte britânica, para provar que o Holocausto realmente existiu. É tão insólita a história, né? Meio kafkiana desse processo para provar o que é verdade do que não é. E ela mesma levanta essa questão, né? Que não faz sentido que um tribunal decida o que é factual do que não é, porque isso se dá no debate acadêmico entre historiadores, né? Os historiadores vão lá, investigam a história e trazem esses elementos para poder provar o que é a verdade, o que é a verdade histórica. E isso tem a ver, de certo modo, com esse processo que se dá no Brasil agora, né? De tentar encontrar mecanismos jurídicos para perseguir as fake news. E isso me parece extremamente perigoso. Porque a gente entra num debate, tem a ver com direitos constitucionais, tem a ver com direitos civis conquistados historicamente, um deles é a livre expressão. Eu falei sobre isso num vídeo da semana passada, sobre a livre expressão, né, como não existe na natureza isso aqui, isso é algo que foi elaborado historicamente, mas que entra nesses limites, nessa zona cinzenta do que é fato do que não é. Quem vai decidir o que é isso? Se a gente quer transferir essa construção do conhecimento que se daria no âmbito acadêmico ou dos especialistas, ou de quem investiga certos assuntos, a gente quer transferir isso para políticos, ou para juízes, ou para tribunais. E aqui basta a gente relembrar, por exemplo, o mundo pós 11 de setembro, por exemplo, quando você teve os atentados às Torres Gêmeas em Nova York e outros atentados que se deram no mesmo dia. E, em seguida, como consequência a isso, o mundo, através da política, tentou criar mecanismos para confrontar o terrorismo e, nesse sentido, passaram a investigar a vida de cidadãos privados sem nenhum tipo de ordem judicial, passaram a espionar países estrangeiros, cercearam liberdades individuais e a dúvida que ficou era: é o melhor método para tentar combater esse tipo de atentados ou não? Muita gente questionou esses cerceamentos das liberdades. Mas o fato é que a gente está passando por uma redefinição total do modo de comunicação. Enquanto que antes você tinha certos veículos específicos que tinham um alcance bastante limitado, em certo sentido, embora fosse comunicação de massa, agora a gente tem um tipo de comunicação, uma estrutura de comunicação bastante específica que pode atingir você pessoalmente. Eles podem agora criar notícias ou criar conteúdos personalizados para atingir um público parecido com você e mandar para você uma notícia específica e para outra pessoa outra notícia específica. E o mais complicado é que não há controle para isso. Não há transparência, na verdade, né? Porque numa campanha eleitoral, principalmente, o mais crucial é que haja transparência, é que você, eleitor, saiba quem são os candidatos, o que eles dizem e como eles comunicam com as pessoas. Quando isso é transferido para as redes sociais, por debaixo dos panos, em grupos de WhatsApp, a gente não tem ideia, a gente não tem noção do que esses políticos, do que esses candidatos falam. Isso para o sistema democrático que a gente possui é altamente prejudicial, é muito perigoso e certamente terá um impacto tremendo no futuro. É essencial que haja esse esforço para combater essas mentiras, para tentar encontrar mecanismos de transparência, em essência. Por outro lado, também é muito complicado reconhecer quais são esses limites.
Até onde a justiça pode ir? Até onde criminalizar fake news é o método mais eficaz para combater as mentiras? E até onde também, hoje, os perseguidos são a extrema-direita e amanhã os perseguidos serão os liberais, serão os progressistas, serão os socialistas ou outros grupos? Porque uma vez que você abra a comporta da perseguição, isso pode não ter fim também. Mas o fato é que a gente nem sequer tem a clareza nesse momento da extensão do estrago, da extensão desses grupos e como enfrentá-los. A gente não tem clareza ainda. O que eu quero saber de vocês é se vocês assistiram ontem a essa reportagem do Fantástico. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para a reportagem para vocês conferirem e assistirem sobre as páginas bolsonaristas do Facebook que foram derrubadas por ordem judicial. Também sobre a entrevista do Felipe Neto na Globo News. Se vocês assistiram, como eu disse, não consegui assistir inteiro, assisti só alguns drops aqui, mas deu para ter uma noção do que ele falou, porque ele já comentou em outras circunstâncias. Qual seria, na sua visão, a melhor estratégia para enfrentar essa máquina de destruição de reputações que está na mão do governo agora e também para combater as fake news? O que a gente pode fazer para poder confrontar isso? Porque isso tem, como eu disse, um impacto tremendo nas democracias e isso vai, de um modo ou de outro, mudar completamente como se faz política no mundo. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se inscreva aqui no canal, torne-se um membro também, confira meu livro em português e em francês agora, Minha Especialidade é Matar, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!